Corintianos estão presentes? Ganharam 2-0, né? Nós ganhamos de 4 ontem. 4-0. Eu, como bom palmeirense, posso falar sem direito à réplica. Ninguém pode reclamar, porque eu sou palmeirense de carteirinha, então posso falar sem problemas, né? Tem uma coisa que a torcida do Palmeiras faz que eu detesto, aquela história do hino, né? Toca o hino, em vez de o pessoal pôr a mão no peito, né, no coração, e começar a cantar o hino com respeito, começa a gritar meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. É besteira, né, cara? E besterol, quando pega mesmo, né? E agora tem um monte de torcida fazendo tudo igual, né? Um bando de malha pra casota, né? Mas é horrível. Por quê? Por que você não gosta? Cara, não gosta porque está desrespeitando a bandeira, o hino nacional, e principalmente porque está demonstrando uma tremenda falta de patriotismo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o futebol, a nossa diversão, as paixões temporárias aí que a gente curte, né? As brincadeiras. Outra coisa é a nossa nação, o nosso país. E principalmente quando a gente vê outros povos, outras nações, outras pessoas de outros países fazendo coisas bem diferentes. Quando eu estava na faculdade de teologia, lá em São Paulo, não sei como é que está agora, 300 anos depois, né? As coisas às vezes mudam, mas no meu tempo lá tinha muito professor americano lá, tinha umas par deles lá. Alguns falavam bem português, alguns falavam bem enrolado, né? Alguns falavam uma língua estranha que a gente tentava entender o que eles estavam dizendo. Uns com jeitão esquisito, uns com jeitão jamais abrasileirado. Mas você olhando para eles, você percebia uma postura neles. Diferente, né? Falava, será que é a roupa? Será que é porque eles eram grandes, né? Se alimentavam melhor quando eu era criança, a gente tudo menorzinho, os mais baixinhos tinha a minha altura, 1,80 m e poucos, né? Será que é porque eles têm muita grana, vem a grana lá dos States, né? Qual o problema desses caras? É sempre assim, altivos, tranquilos, né? E eu penso que uma das razões para eles terem aquela postura é porque eles são pessoas patriotas, extremamente patriotas. E o americano que mora no Brasil, como aquele que mora ou que está em qualquer lugar do mundo, ele vai e volta tranquilamente, porque ele sabe que ele é cidadão da maior nação do planeta, belicamente falando, né? E financeiramente falando. Então ele sabe que ele, como americano, se ele estiver em qualquer lugar do mundo e houver uma treta qualquer, os caras vão pensar 10 vezes, né? Porque se mexer com o americano, mexe com todos eles. Então, você via aquela postura deles por causa do senso de pátria. Eles sabiam que estavam no Brasil, um país de terceiro mundo, fazendo um trabalho missionário, né, voluntário, ensinando Bíblia, ensinando algumas coisas que eles aprenderam lá com a palavra, porque chegaram no Evangelho antes da gente, antes do Brasil. E nessa coisa de vir para cá como servos, mas você via uma altivez neles, uma postura, porque eles eram cidadãos americanos. Eles sabiam que eles estavam aqui no país só de passagem. Normalmente, quando eles morrem por aqui, o pessoal manda de volta lá, para enterrar lá nos Estados Unidos, né? A menos que a família já seja a segunda ou terceira geração no Brasil, mas tiram férias nos Estados Unidos, vão fazer reciclagem nos Estados Unidos, vão visitar a igreja mãe nos Estados Unidos, quer dizer, eles sabem que eles estão por aqui trabalhando, eles vivem por aqui como se eles fossem brasileiros, eles tentam se turmar como se eles fizessem parte dos brasileiros, eles tentavam fazer as piadas que a gente fazia, às vezes aquelas piadas sem graça, né? Mas fazia, quer dizer, tentava viver como se fosse um de nós. Mas, no fundo, todos nós sabíamos que eles não eram de nós. Por quê? Porque só estavam aqui no Brasil de passagem. Que, na verdade, eram cidadãos dos Estados Unidos da América. O primeiro texto que eu li para você, Hebreus, diz que nós somos mais ou menos como esses americanos que eu conheci uns 300 anos atrás, no tempo de faculdade. O texto de Hebreus diz que nós estamos aqui neste mundo, que a gente vive aqui neste mundo, que a gente se relaciona com as pessoas desse mundo, que a gente está exposto a todas as circunstâncias aqui desse mundo, só que lá no fundo nós não somos deste mundo, nós pertencemos a uma outra nação, a um outro povo, e a um outro lugar, e esse lugar não é nosso, nós somos forasteiros, somos estrangeiros e somos forasteiros, diz o texto de Hebreus capítulo 16, capítulo 11, verso 16 que a gente leu, de que Deus preparou para pessoas como nós, os que vivem pela fé, já que Hebreus, o capítulo 11, o capítulo da fé, dos heróis da fé, diz que Deus preparou para nós uma pátria celestial, Deus preparou para nós uma cidade celestial. Então a gente está aqui só de passagem, daqui a pouco a gente se manda, vai embora, o nosso lugar não é esse lugar, mas por enquanto ainda nós estamos por aqui. Mas estamos por aqui, mas como diz Jesus, nós não somos daqui. E aí a pergunta é, para introduzir esse sermão de hoje, a sua mentalidade
o seu pensamento, como você pensa as coisas, como você vê as coisas, como você sente as coisas, como você lida com as coisas, como você reage com as coisas. Será que é a minha Ferrari que tocou ali? Não, se for, pega aquela chave que é da Ferrari ali. Essa é a Ferrari. A maneira com que você enxerga o mundo, com que você lida com o mundo, com que você reage com as pessoas do mundo, você age, você lida, você trata este mundo como uma pessoa que é deste mundo, ou você lida com este mundo como alguém que pertence a outro mundo, como um verdadeiro estrangeiro, um peregrino aqui sobre a face da terra. Pensa, por 5 segundos. De 0 a 10, que nota você dá para a sua cidadania celestial? Você é cidadão de outro lugar, de outro mundo, e você está nesse mundo só de passagem. Você honra a sua pátria verdadeira, a sua origem verdadeira, ou você já tirou o green card desse mundo aqui? Pensa. No segundo texto que a gente leu, Jesus faz uma promessa, certo? Aliás, uma das maiores promessas de todo o Evangelho. Qual é a promessa mesmo? Qual é a promessa? Numa palavra composta. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Qual é a promessa? A bem-aventurança, ué. A promessa da bem-aventurança. Você vai ser feliz, vai ser mais do que feliz. Super feliz, tremendamente feliz, exageradamente feliz, que a tradução precisa da palavra, né? Jesus está dizendo, vocês são tremendamente felizes. Só que você, não sei se você, acho difícil você não conhecer esse texto, né? Mas não sei se você já reparou nesse texto, ele diz, ele joga com o tempo presente e o tempo futuro. Ele diz, vocês são no presente extremamente felizes, e vocês são no presente extremamente felizes, porque vocês serão felizes só no futuro. Vocês são aquilo que vocês serão, vocês são felizes por aquilo que irá acontecer. Vocês são bem-aventurados por causa da bem-aventurança que ainda não chegou. Fala de pátria, mas essa pátria é futura. Fala de lugar, mas não fala daqui. Fala da pátria celestial. Diz que você lá na pátria celestial, no final dos tempos, na restauração de todas as coisas, quando finalmente o reino de Deus foi instalado, diz que ali então você será bem-aventurado. Então hoje você já pode se considerar, porque de fato você é bem-aventurado. Então é um troço que acontece no além, mas que você vive de alguma, no além, no futuro, mas que você vive de alguma maneira no presente, no aqui e no agora. No aqui e no agora. Agora, para você poder sair dessa duplicidade de viver o amanhã hoje e o hoje como fosse amanhã, para você viver o presente e viver o futuro, mas um dia de fato você sair do presente, sair desse mundo, sair desta pátria temporária que é o Brasil, onde quer que você more pelo resto da sua vida, e depois no final da sua vida você ir para a pátria celestial. Então, para que você alcance a bem-aventurança, você precisa estar dentro de um padrão que Jesus estabeleceu no próprio texto que a gente leu nesse trecho do Sermão da Montanha. Ou seja, existe uma condição que tem que ser cumprida. Essa condição tem que ser cumprida no aqui e no agora, embora a promessa seja cumprida, seja realizada no futuro, no além, no depois de agora. Quem está entendendo até agora, está acordado, diga amém. Vamos ver. Só os corintianos agora. Tá. Misericórdia, né? São Paulino. Quando é que a gente cumpre essas condições que Jesus colocou para a gente ser bem-aventurado hoje, sabendo que seremos bem-aventurados amanhã? Aliás, depois de amanhã. Quais são as condições para a gente cumprir aqui agora, para vivermos a nossa aposentadoria, vamos dizer assim, a nossa bem-aventurança no além e no futuro? Verso 3, bem-aventurados humildes de espírito, humildes de coração, e você deve estar lembrado que eu já ensinei, de que é a expressão humildes de espírito, né? Se você preferir humilde de coração, significa aquela pessoa que ela tem uma consciência, ela tem uma visão clara de que espiritualmente falando, ela não tem nada. Ela é como a gente gosta de falar, ela é um miserável espiritual. Ela é um mendigo espiritual. Então, olha para mim aqui, por gentileza, cara de pau, cara pálida. Você tem casa? Comprou uma casinha lá no Max Freire? Claro. Pois a sua casa não é sua. Faça bem isso não é sua. Mas eu paguei, quer dizer, estou pagando, eu paguei quase tudo.
Essa casa não é sua. O dia quando você bater as botas, talvez aquela lá, sabe? Aquela lá que namora com o seu filho, né? Talvez ela vire a dona da casa, que ousadia. Ô, rapaz, você está iludido. Você não sabe nada, inocente. Né? Você tem carro? Comprou um carro 0 quilômetro? Parabéns para você, né? Mas o seu carro não é? Não é? Não é seu, cara. Porque se um dia você ficar doente, por exemplo, e o médico falar assim, ó, você não pode mais dirigir. Adivinha quem vai dirigir o seu carro? Aquela lá. Vai dirigir a sua caranga, né? Você acha que você tem alguma coisa para chegar para Deus no dia do juízo e falar assim, Senhor, eu estou aqui para negociar. Não estou aqui para ver se receber a sentença, eu estou aqui para a gente negociar. Vamos conversar direito, se agora que eu já morri mesmo, eu estou vendo que é verdade, né? Vamos conversar. Dá para você colocar na balança aí todas as coisas certas que eu fiz, as coisas erradas que eu fiz, para ver se a gente chega num bem bolado para nós dois? Não, cara, você não pode fazer isso, você nunca vai poder fazer isso, né? Não tem nada que você ofereça para Deus que Ele possa abrir as portas do céu e falar, pode entrar, agora você me convenceu que você merece. Você não tem méritos em você mesmo para fazer coisa alguma diante de Deus. E se eu não tenho mérito para fazer nada diante de Deus, será que eu tenho algum mérito para fazer as coisas diante das pessoas? Será que eu tenho alguma capacidade? Eu sou muito bom nisso aqui, ó. As pessoas deveriam tirar o chapéu para mim, certo? Certo? Errado. Você tem um dom, você tem um talento, você tem uma habilidade, você tem uma capacidade, tem umas par de diploma pendurado na parede, né? No meu caso, tem uma medalha de São Silvestre pendurada na parede, junto com o diploma, mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque tudo isso, até aquilo que eu consigo fazer, na verdade, foi dado, como diz a palavra, por Deus. Deus me deu a capacidade de conquistar alguma coisa, de gerir alguma coisa, de avançar alguma coisa, de crescer alguma coisa, de aprender alguma coisa, desenvolver alguma coisa. Nem o seu corpo é seu. Sabia disso? Nem a sua vida é sua. A sua vida pertence a quem? A Deus. Diz a Bíblia que Deus dá a vida, dá o Espírito para o homem, dá a vida para o sujeito morre, depois disso vem o juízo, e Deus joga o Espírito onde Ele quer. Joga a vida onde Ele quer. Nada é nosso, nós somos miseráveis espirituais, e quando a gente assume essa consciência, quando a gente aceita essa verdade, quando a gente vive com essa consciência e aquela humildade o tempo todo diante de Deus, sabendo, puxa vida, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu sou um mendigo existencial, a minha existência é nada, como diz o texto lá, eu sou só uma poeirinha diante do poderoso Deus. Quem sou eu? Jesus disse que quando você chega nesse ponto, você pode se considerar bem-aventurados, porque teu é o reino dos céus. Diga glória a Jesus. Engraçado isso, né, cara? O reino de Deus é o domínio de Deus. Diga comigo, o reino de Deus é o domínio? Quando Deus domina, quando Deus manda, então o reino está estabelecido, né? Então, por que você faz parte do reino de Deus? Porque Deus domina no seu coração. Então, você obedece a Deus, porque Ele domina na tua vida. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre tudo, sobre todos. E já que a gente está falando de coisas, o reino de Deus é o domínio sobre todas as coisas. E curioso que um dia os bem-aventurados vão fazer parte dessa dominância, dessa governância. Um dia aqueles que hoje não têm nada vão ser gerentes de tudo que existe. A Bíblia diz, por exemplo, olha que curioso, de que a natureza, Romanos capítulo 8, né? De que a natureza geme. Diga comigo, a natureza geme. Quer dizer, ela está aflita, ansiosa, angustiada, porque ela está debaixo da escravidão. A natureza está caída, né? Por isso que as coisas são tão difíceis. Né? Lembra que era tudo certinho lá no paraíso? Deus falou assim, agora a cobra vai formar para o lado de vocês. Vão ter que trabalhar e o mato vai crescer e vai ter espinho. Lembra disso? Não? A natureza caiu junto com o ser humano. Então diz a Bíblia, Romanos capítulo 8, que a natureza geme. Geme por quê? Geme esperando. Esperando o quê? Esperando o momento, diz o texto lá, em que os filhos de Deus, os bem-aventurados, vão se manifestar. E a nossa manifestação, então, vai transformar a vida da própria natureza. Vamos redimir a natureza. E mais ainda, a Bíblia diz que até Isaías capítulo 60, verso 5 diz que as riquezas do universo, as riquezas das nações e do mundo, será trazida para o povo de Deus. Quer dizer, a riqueza que existe no planeta inteiro, seja ela qual for, e das nações, assim como a natureza, vai ser entregue para Deus, e Deus vai colocar cada um de nós para gerenciar cada uma dessas coisas. Engraçado, né? Nós que não temos nada, um dia seremos gerentes de tudo. Bem-aventurados os que sabem que não tem nada, e vivem nessa condição e tem essa humildade diante de Deus. Por quê? Porque justamente por saber disso e viver dessa maneira, um dia vão gerenciar absolutamente tudo. Diga graças a Deus.
Bem-aventurados, verso 10, os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventuradas aquelas pessoas que têm problemas na sua vida, porque elas resolveram praticar aquilo que é certo diante de Deus, aquilo que elas consideram como sendo a coisa correta diante de Deus, aquilo que é na cabeça delas diante de Deus, a justiça. Tem um sujeito que está trabalhando e ali começa a sofrer pressão no trabalho, porque alguns colegas resolveram roubar o patrão, e ele é honesto, ele sabe que diante de Deus está errado fazer aquilo, então ele coloca como um opositor, e aí a pressão é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que o camarada, apesar de precisar do emprego, acaba perdendo o seu emprego, porque está sendo perseguido lá dentro da empresa. Aquele sujeito está estudando, está fazendo o seu curso ali com muita dificuldade, a sua faculdade pagando caro, mas de repente resolve abandonar o curso. Alguém pergunta, por que você vai sair do seu curso aqui? Você sonhou tanto para entrar nesse negócio aí, por que você vai sair? Porque eu tenho um professor na faculdade que ele vai dar aula em todos os semestres do meu curso, né? E ele simplesmente ele está na minha cola e jurou de pé junto que eu não vou ser aprovado. Por quê? Porque eu fui conversar com ele, exigi uma coisa que era justa, ele se enganou na minha nota, mas ele arrogante e soberbo, achou que eu estava passando por cima dele, então jurou que eu jamais informaria naquele curso, que ia me detonar o tempo todo, então eu abandonei o curso. Ué, você fez o que é certo, buscou o seu direito e foi prejudicado, né? Tinha uma vizinha que estava deixando os filhos largados, e eu via os moleques largados na rua, né? E era um lugar deserto, escuro, e as duas crianças pequenas no meio da rua. Eu sabia que era a mãe, aí quando a mãe apareceu, eu falei, vou esperar aqui até a mãe aparecer, né? Aí a mãe apareceu. E aí quando a mãe apareceu, eu de forma bem fria, bem sucinta e fria, eu olhei para ele e falei assim, olha, eu fiquei aqui, dá uma olhada nas suas duas crianças que estavam largadas aqui nessa rua escura, né? E já não é a primeira nem a segunda vez que eu vejo elas aqui. Porque eu fui não sei aonde, não estou perguntando onde você foi. Só estou dizendo o seguinte, próxima vez que eu ver essas duas crianças aqui, eu vou ligar na hora para o conselho tutelar. Rapaz, depois que eu fiz isso, virou um inferno. Aquela mulher me perseguiu, meu amigo, você nem imagina, e fez a fofocaiada e falou um monte de besteira, sempre que ela podia, sentava a língua, eu falava um monte. Cara, é o certo, diante de Deus, você vai deixar de fazer o certo? Sim ou não? Não, vou fazer o certo, porque eu tenho que ter consciência diante de Deus, existe uma justiça que eu tenho que fazer isso. E vira e mexe, a gente é perseguido por causa dessa justiça. Jesus falou, bem-aventurado quando você estiver nessa condição, porque também teu é o reino dos céus. As pessoas, elas te perseguem porque você faz a coisa certa, elas tentam te derrubar porque você faz as coisas certas, elas roubam o seu emprego porque você faz a coisa certa, elas tiram a sua paz porque você faz a coisa certa, te sacaneiam na escola, na rua, seja onde for, na vizinhança que você faz ali a coisa certa, quer dizer, as pessoas vão para cima de você e querem acabar com você porque você está fazendo a coisa certa. E nem sempre você pode dar o troco, aliás, nem sempre, não, nunca. A Bíblia diz o seguinte, minha é a vingança, diz o Senhor, não vos vingueis uns aos outros. Puxa vida, Senhor, deixa eu lá meter a mão na cara dele, deixa eu lá acabar com a raça. Não, rapaz, fica aí. Deixa que eu faça a justiça. Aí você é obrigado a passar durante muito tempo sofrendo aquela perseguição e sofre por causa da justiça. Até quando? Até o dia que tudo acabar. Segundo diz o livro do Apocalipse, até o dia que você vencer a batalha, Apocalipse capítulo 3, verso 21, e essa profecia se cumprir na sua vida, ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo no meu trono. Jesus vai estar sentado no trono, e ele está dizendo, aquele que vencer vai sentar comigo no trono? Como assim? É o trono de quem? Do Todo-Poderoso Jesus Cristo, ressuscitado no terceiro dia. A Bíblia diz que um dia, aqueles que hoje são perseguidos vão sentar junto com Jesus e vão julgar aqueles que um dia o perseguiram. Isso é sensacional. Cara, eu não mereço nada disso. Pois é, você que não tinha nada e você que não era nada diante de todos, agora Jesus está dizendo, fica tranquilo, fica feliz, especialmente quando você for perseguido, porque teu é o reino dos céus, você vai governar esse reino junto comigo. Diga graças a Deus. Versículo 6, quem está acordado ainda, diga amém. Verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventuradas aquelas pessoas que não olham só para Deus e dizem assim, Deus, diante do Senhor, eu tenho que ter uma postura correta, eu tenho que buscar os meus direitos, eu tenho que fazer a coisa correta, não posso me trair pela minha própria consciência, tudo aquilo que o Senhor mostra para mim eu tenho que fazer. A Bíblia diz, bem-aventurado quando você tiver nessa condição, mas você vai ser perseguido. Mas agora está dizendo, bem-aventurado quando a sua consciência se manifestar, não só diante de Deus, mas quando você tiver problema, ao manifestar a sua consciência diante das pessoas, diante dos homens, ou seja, quando você vê coisa errada,
E você ser aquela pessoa que não consegue ficar parado quando vê coisa errada, mesmo quando não aflige a você. No primeiro caso que eu te falei, quando está sendo perseguido pela justiça, é quando a injustiça te alcança. Mas existe um outro nível de justiça, que é quando aquilo não tem nada a ver com você, mas você olha e você fica abismado com aquilo e fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Vou te dar um exemplo para você entender. Diga para mim se você faria alguma coisa, se você cruzaria os braços. O casal teve um filhinho. Primeiro homem, macho, diga assim, machoxô. O pai se orgulhou, comprou charuto para todo mundo, né, mostrou a foto do bilhão do moleque para todo mundo, está aqui, o saquinho do meu filho, aquele parecendo um troféu, né, coisa de homem que tem o primeiro filho é um varão, né, o que abre amado é um varão, felizardo. Meu cunhado tem 3 filhas, né, e aí quando meu primeiro filho nasceu, que era menino, ele falou assim, mas não acredito que você teve um filho homem, eu vou ter que ter um filho agora também, competição agora. O camarada teve um filho macho, era orgulho dele, mas depois, com o tempo, à medida que o moleque macho crescia, ele percebeu que o moleque macho não era tão macho assim, né? Então, eu ia fazer uma piadinha com o Bino agora do São Paulino, mas vou passar, beleza? Em consideração ao amor que tem por ti, vou passar. Aí ele percebeu que ele não era tão macho assim, aí foi uma encrenca danada ao passar dos anos, deu um pau danado ao passar dos anos, e o cara fez tudo para o filho dele realmente se concretizar como macho, mas que nada. João virou Joana. Pô, aí como pai, o que ele podia fazer? Bom, eu vou expulsar ele de casa. Expulsou o moleque de casa. Com 18 anos, o moleque foi embora. Caiu na rua. E aí, ele nunca mais soube do moleque. 30 anos depois, ele ficou sabendo que o filho morreu. E tinha 30 anos que ele não falava com o filho. Aí ficou sabendo que o moleque morreu. E ele descobriu que o filho dele tinha casado com outro homem. Que tinha construído um baita no patrimônio, os dois. Ficaram casados 30 anos. Casados, né? Casados, né? Ficaram juntos 30 anos. Mas naquele tempo a lei ainda não reconhecia os direitos, né? Homoafetismo, vamos dizer assim. E aí quando alguém falou assim, olha, ele é teu filho, está registrado no teu nome, né? Tem o teu sangue, você tem direito ao dinheiro dele. E ele foi, correu atrás, processou e ganhou todo o dinheiro do parceiro do filho dele. Você está perto disso, você está olhando para isso. Aí você diz o que para isso? Você cruza o braço e fala assim, bem feito? Está certo? Se você tiver algum tipo de poder na mão, se você for um advogado, sei lá, se você for um polícia, sei lá, se tiver qualquer tipo de influência, você vai usar essa influência para tentar fazer justiça, sim ou não? Mas, cara, é um camarada que, segundo o padrão bíblico, lá estava num relacionamento indecoroso, impróprio, para dizer o mínimo, né? Mas não interessa, não estou falando da vida sexual dele. É um ser humano que morreu, e o outro lá que construiu uma vida junto, os dois foram sócios, um negócio a vida inteira. E você não quer saber nada do moleque, agora que o moleque morreu, você cai igual o urubu em cima da carniça, querendo a grana dos dois. Claro que eu vou fazer alguma coisa, eu podia passar a noite aqui te dando uma pancada de exemplo, né? Alguns que estão longe da gente, e alguns até que podem nos atingir, não sei lá, eu estou chegando perto de aposentado, aqui mais uns 50 anos que eu aposento, né? Deus sabe quando é que vai ser esse trem, né? Mas o dia que eu aposentar, eu vou pensar assim, vai ser alegria, mas vai ser uma tristeza. Por quê? Porque eu vou saber que eu vou me aposentar, sei lá, ganhando 2.000, 3.000 reais por mês líquido, né? Só de remédio vai quase 1.000, imagina o resto, né? E trabalhei até os 60, 70 anos de idade, trabalho desde os 15 anos de idade que eu trabalho, para aposentar ganhando 12.000 por mês, pensa, 3.000 por mês, se muito. E eu sei que tem um camarada, um baita num safado que eu conheci na minha rua ali, que se meteu com política, e depois virou vereador, depois virou assessor não sei de onde, e depois de uns anos ele se envolveu mais ainda com política, fez um monte de conluio, e de repente ele virou vice-governador num acerto de chapa, ele deu sorte que o governador morreu, e do nada ele virou governador, e trabalhou a longa jornada de 2 anos como governador, e depois ele se aposentou ganhando 30 paus por mês. E eu vou ganhar 3. Esse tipo de situação gera na gente uma fome de justiça. Jesus falou, bem-aventurado quando você estiver morrendo de fome com isso. Bem-aventurado quando você, é cifrado, né? É simbólico, né? Está falando do seu desejo intenso pelas coisas certas diante dos homens. Jesus chama de fome pela justiça diante dos homens. Quando isso tudo acontecer, Jesus diz, você é bem-aventurado, porque um dia você vai ser saciado, a sua fome vai passar. Primeiro que, estou falando de coisas etéreas, né?
no além, na espiritualidade. Talvez você morra sem ver essas coisas sendo aceitadas nesse mundo. E como diz o apóstolo Paulo em outro lugar, né? Se a nossa esperança de vida estiver aqui só nesse mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você tem que ter uma esperança depois dessa vida. E é lá depois dessa vida que está a nossa pátria celestial, e é lá que está toda a justiça de Deus. É lá na justiça eterna, lá na eternidade, lá na cidade celestial, no além, no futuro, no depois de amanhã. É que eu vou encontrar aquele missionário que eu conheci, que eu nunca trouxe, acho que eu nunca trouxe ele aqui, eu não trouxe, não deu certo. Mas um sujeito que me ensinou as primeiras palavras da Bíblia, quando eu vim para o Evangelho, moleque ainda, 18 anos de idade, sentou comigo e tinha paciência comigo e me ensinava. E ele ficava 6 meses no Brasil e 6 meses aqui na América Andina, né, viajando, fazendo trabalho missionário. E um dia a mãe dele falou assim, com o coração partido, ela disse assim, eu tenho um dó do meu filho. Eu falei, por quê? Porque ele vai, fica 6 meses fora. E quando ele volta quase só com a roupa do corpo, porque o dinheiro é muito pouco, e volta mais magro do que ele é, volta um palito, porque ele come muito mal, porque o dinheiro é muito pouco. Naquele tempo a gente tinha que trocar em dólar, época de inflação alta, né? Para poder sustentá-lo fora. A justiça da justiça, da justiça da justiça, a justiça verdadeira só vai acontecer na pátria celestial, quando esse camarada passou a vida inteira dando a vida pela salvação das pessoas, à custa da sua própria vida física, receber ali, como disse Jesus, todo o seu galardão. Não tem aquele que tem deixado casas, irmãos, filhos, filhas, campos, etc., por causa de mim, que não receba 100 vezes mais, e a vida eterna. Ali vai ter a justiça verdadeira, ali vai ter a fartura, o suprimento da justiça, os esfomeados pela justiça vão passar bem. E até gente como a gente, que faz coisas tão poucas pelo Evangelho, nada disso vai ser esquecido. Jesus falou que não tem nenhum de nós que pegue um copo de água e entregue para alguém que precise, que naquele dia não receba a sua devida recompensa. Tudo que você fizer, presta atenção nisso, tudo que você fizer pelas pessoas e pelo reino de Deus, pode ser, segundo Jesus, um copo de água que você dê para o sedento. Naquele dia você vai receber a justiça, vai receber a devida recompensa. Diga graças a Deus. E além disso, claro, naquele dia você vai ver aqueles desgraçados todos no banco do réu, dos réus. O cara que roubou o dinheiro lá do posto de saúde, o cara que roubou o dinheiro do asfalto e você caiu no asfalto e quebrou lá e rachou o carro no meio, quase ficou a pé durante não sei quanto tempo. O sujeito que roubou o dinheiro não sei de onde, do asilo, que roubou da merenda das crianças. Gente que usa da lei e tem acesso a advogados caríssimos, que conhece a lei e as brechas da lei, que foram feitas justamente para livrar o lado deles, né? Aquela velha história, quem tem dinheiro não vai preso, né? Só o coitado do ladrão de galinha que vai preso. Um dia essas pessoas que vão passar por esse mundo, aparentemente incólumes, ninguém fez nada com elas, impunes, poxa vida, o mundo não é justo mesmo não. Só que a vida não acaba nesse mundo, não esqueça disso. A Bíblia diz que um dia todos nós vamos nos assentar diante do tribunal de Cristo. E aqueles que têm fome e sede de justiça vão se assentar nesse tribunal, não no banco dos réus, mas vão se assentar no tribunal do banco do juiz, junto com Jesus, e vão julgar cada uma destas pessoas. Vamos sentar junto com Jesus, e já que ele domina, já que o reino é dele, já que ele que manda sobre as pessoas, ele julga as pessoas, diz a Bíblia que a justiça também será feita. Mas pastor, sem querer jogar água no seu ventilador, jogar areia no seu ventilador, né? Água aí na sua fogueira, está indo muito bem o raciocínio, né? Mas eu conheci um salafrário, que ele foi salafrário, como é que tem um verbo salafrariar? Não sei se tem, vou inventar, né? Conheci um salafrário que salafrariou, gostei dessa, né? A vida inteira, roubou a dar com pau. Você sabe o que eu estou pensando, né? Mas não vou falar o nome dele, para não ser processado. Depois vai que na internet ele descobre que eu estou falando o nome dele, né? O cara roubou a vida inteira, virou até um verbo, né? O verbo salafrariar. E o desgraçado está velho ainda, e ele está quase morrendo, mas ele não morre, porque vaso ruim, segundo dizia minha mãe, não quebra. Mas um dia eu sei que ele vai morrer, e se no último segundo, tipo o Corinthians assim, né? Sempre no finalzinho do jogo, né? Aos 50, com a forcinha do juiz, ele conseguir marcar o gol de desempate e virar o jogo. Esqueceu 50 minutos do segundo tempo ali, ele levantar as mãos para os céus e falar assim, Senhor Jesus, me perdoa de todos os meus pecados. Ele foi sincero, pastor. Você vai me dizer que esse cara não vai para o inferno? Só porque ele acreditou em Jesus?
Te peguei, né? O que você responde? Ele vai ou não vai para o inferno? Não vai para o inferno. Como não, pastor? Então cadê a justiça? Sabe onde está a justiça? A justiça está lá na cruz. Eu não sei, eu vou te contar uma coisa pessoal minha. Desculpa até abrir o coração, né? Se eu chorar, você me perdoa. Como diz a canção, me perdoa se eu chorar, né? Durante muito tempo eu tive dificuldade de pensar algumas coisas que aconteciam entre eu e meu pai. Coisas que poderiam ter mudado a minha vida assim de forma muito significativa. Eu poderia ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje, se algumas coisas tivessem acontecido a partir da postura do meu pai. Mas meu pai era cachaça, mulher e cachaça, não necessariamente nessa ordem. E aí depois, mesmo andando com Deus, mesmo entendendo o perdão e tentando perdoar o meu pai, eu olhava para aquilo e falava, não desce, cara, não sai da cabeça, não desce, não é correto. E meu pai se converteu no fim da vida. Está lá no céu esperando a gente, né? Eu falei, e agora? Eu vou morrer? Como é que eu vou falar o quê para ele? Pai, eu sou morreu, está aqui, mas desculpa, você fica aí que eu fico daqui, beleza? Eu fico desse lado da casa de Jesus, aqui, você fica do outro lado. Não quero, como é que vai ser essa conversa? Até que eu entendi que a justiça, onde aparece, não tem justiça no caso desse, é na cruz. Porque afinal Jesus morreu no lugar de quem? Do meu pai, de mim, de todos nós. Todas as bobagens que meu pai fez, é a mesma coisa que as bobagens que eu fiz e ainda vou fazer. Todas as bobagens que a gente está fazendo, que meu pai fez, que a gente faz, Jesus morreu por cada uma delas. As que a gente já fez, a que a gente está fazendo e aquelas que a gente ainda vai fazer. As porcarias, as metidas do pé na jaca que você vai meter ainda o pé na jaca um dia, isso também já foi perdoado lá na cruz, e não foi pouco. A dor que Jesus sentiu, física, a pior de todas as torturas, onde o cara é pendurado ali e aos pouquinhos vai morrendo asfixiado. Digo isso de experiência agora, recente, com esse problema de respiração aqui, do coração, pulmão, não sei o que lá. Uma ligeira falta de ar, meu amigo, parecia que ia morrer. O cara, quando está na cruz, ele é pendurado, e aos poucos, além de todo o sofrimento físico e o sofrimento da humilhação, porque era uma sentença de morte para criminosos da barra pesada, o sujeito fica pendurado ali, e aos pouquinhos o ar começa a faltar, e ele vai respirando, como um cara que está se afogando, e tenta respirar na última bolha de ar, ele vai respirando, e o ar vai sumindo, e respira cada vez menos, tem que uma hora que ele não aguenta, e o coração explode. Morre angustiado, morre de angústia, porque não respira. Jesus morreu com essa dor no peito, e quando ele olha para os céus, no momento de força, ele diz assim, Pai meu, por quê? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por quê? Me desamparaste. O que quer dizer aquilo? Porque naquele momento, além da dor física que ele estava sentindo, Deus ainda pegou todas essas porcarias que a gente já fez, está fazendo, vai fazer, que eu tenho feito, vou fazer, que meu pai fez a vida inteira, pegou tudo isso, de todas as pessoas, de todas as eras, de toda a história da humanidade, num único momento, atemporal, Deus pega toda essa culpa e joga em cima do corpo de Jesus, da alma dele. Pum. Além do peso da dor física, ele sente o peso do pecado, e pela primeira vez na existência de Jesus, ele olha para o céu e não sente Deus, ele diz assim, Deus meu, por quê? Deus tinha virado as costas para ele passou por isso, se afastou do Pai. E o pior ainda, você não pode esquecer que Jesus ali era Deus. Era Deus encarnado, e na hora da encarnação ali, ele abre mão do exercício da divindade, ele age 100% como homem, sem usar nem uma fagulha do seu poder sobrenatural. Um Deus que era eterno, incontido, não tinha um corpo, porque ele continha o universo, porque criou o universo, como diz a Escritura, e sustenta o universo com a força da sua mão. Por amor a nós, um Deus incontido, olha que absurdo, se conteve num corpo. A plenitude se minimizou num corpo. E por toda a eternidade o Deus incontido vai viver preso num corpo, por nossa causa. E ele teve que abrir mão dessa divindade, ou do exercício dessa divindade, por quê? Por nós. Então, quando eu olho para as minhas humilhações, eu falo, nossa, que vergonha que eu passei. E depois eu penso na vergonha de Jesus, ter que abrir mão de agir como Deus por nós. Eu falo, que preço absurdo. É esse preço aí que pagou a vida do salafrário lá, que salafrariou a vida inteira e morreu aos 48 do segundo tempo pedindo clemência de forma sincera, e Deus perdoou. Na verdade não foi mérito dele, o mérito foi do próprio Deus.
A justiça, mais uma vez, foi feita, e será feita. E Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, seja lá qual for, porque serão saciados. Diga graças a Deus. Por último, verso 4. O que é que eu preciso viver aqui e no agora, para depois usufruir de toda a bem-aventurança, no além e no depois? O que mais? Diz o verso 4. Ele diz, bem-aventurado os que choram. Quando é que eu sou bem-aventurado? Quando eu choro. Como assim? Explica melhor. Não é só quando eu choro. É quando eu tenho motivos para chorar. E eu não estou falando de probleminhas, né? Estou falando de problemas de verdade significativos. Não estou falando da menina que perde o namorado e passa ali, Senhor, vou morrer 3 meses chorando, né? Não come, não bebe, finge que vai se matar, aquela coisa que está apaixonado. Veste preto, punta olho de preto, fica escrevendo poesia no Facebook, lá não sei onde. Não, isso não é problema, cara. Estou falando do cara que vai trabalhar de manhã e recebe um telefonema no trabalho e alguém diz assim, vem para casa. E não explica o que é. Quando meu pai morreu, chegaram no trabalho e aí disseram assim, você precisa ir para sua casa. Eu, mas por quê? Não, tem um probleminha lá, sua esposa está lá embaixo do prédio, não sei como você falar com ela. Mas o que aconteceu? Ninguém explicava nada. Quando eu desci, aí a Suri falou, seu pai morreu. O cara está trabalhando e alguém diz assim, desce lá, tem alguém querendo falar com você lá embaixo. Quem é? A polícia. Polícia? O quê? Você roubou alguma coisa? Não estou sabendo. Esse cara tem um problema, qual é? Quando ele chega lá embaixo, alguém diz assim, é você que é fulano de tal? É você que é marido de fulano de tal? É você que é pai de ciclano, beltrano? Você tem 3 filhos? Assim. Cara, sinto lhe dizer, mas sua família acabou de morrer num acidente de carro. Morreu sua mulher e seus 3 filhos. Isso é um problema, isso faz você chorar. Não vou perguntar, claro, né? Mas quem aqui tem nome sujo no SBC? Não vou perguntar. Pastor, eu sabia. Foi revelação? Não, foi dedução, né? Dedução. Cara, esse não é o problema. Isso não é isso que faz você chorar. O que faz você chorar é se um dia você está com a sua família e você olha assim, você vê na sua mão uma mala e você vê seus filhos e sua mulher com um monte de mochila. Todo mundo olha para você e fala assim, para onde a gente vai, pai? Não sei, a gente acabou de ser despejado e não tem para onde ir. Isso aí é um problema. O problema não é enxaqueca. Você tem enxaqueca? Fala a verdade, você já orou para Deus falando assim, Senhor, me leva, porque eu não aguento mais essa enxaqueca. Já falou ou não falou? Falou, que eu sei que você falou. Não, cara, isso aí não faz você chorar, não. O que faz você chorar, sabe o que é? Quando eu vejo de vez em quando, né, uma pessoa sentada numa cadeira de roda e fica esperando passar o busão, aí ela dá com a mão e o busão passa direto. Passa 1, passa 2, passa 3, os caras não param de sacanagem. Até que uma boa alma resolve parar e abrir aquela porta, que o motorista tem que descer, já viu, né? Você para um homem, você tem que descer o motorista, é um trampo, né? E abriu aquela porta especial, e aí aquele transtorno, todo mundo fica olhando, é um constrangimento para quem está na cadeira de roda, aí a pessoa tem que subir na cadeira, às vezes alguém ajuda, aí tem que arrumar um cinto, não sei o quê. Tristeza é quando a pessoa está numa cadeira de roda e pensa assim, por que eu estou na cadeira de roda? Sei lá, porque um dia eu estava andando, e alguém atirou não sei em quem lá, e a bala escapou, não acertou o alvo e acertou minhas costas. E agora eu vou ficar o resto da vida, segundo disse o médico, na cadeira de roda. O problema, de verdade, é problema desse naipe. O problema é que não tem solução. Você vê, você trabalha, e você não prospera, e você descobre que tem uma dificuldade, a dificuldade está onde? Está na base. Eu não tive uma educação boa quando eu era moleque. E por mais que eu me empenhe agora, não evolui, não cresce. Quer dizer, eu vou ser pobre a vida inteira. O problema é quando você tem uma doença, tipo paralítico, sabe? As pernas não se mexem. Por que eu não ando? Porque minha mãe esqueceu de dar vacina para mim quando eu tinha 5 anos de idade, lá, da paralisia infantil, e agora eu não ando. E isso nunca vai sair da minha vida. Vou morrer com essas pernas mole aqui, defiando. Sabe, problema na alma, quando você é traído, e aquilo parece que não vai sair nunca. Decepção, angústia, coisas que... derrotas que a gente sonha com algumas coisas e vem a derrota e a gente, às vezes, tem que encarar uma derrota. Caramba, que droga, lutei tanto e agora foi declarada a minha derrota. Perdi, não a batalha, perdi a guerra. Isso aí que faz a gente chorar. Aí Jesus diz o seguinte, se você está nesse perfil aí, se considere mais do que feliz. Porque um dia você vai ser consolado.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Seu corpo vai ressuscitar, por pior que seja hoje. Um dia você vai ressuscitar um corpo novinho em folha, pronto para a batalha, melhor do que tudo que você podia imaginar. Nem Hollywood é capaz de criar um corpo igual o corpo que você vai receber. Perfeito mentalmente, perfeito emocionalmente, perfeito fisicamente, sem nenhuma sequela da vida temporária que você teve aqui nesse mundo. E mais ainda, a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 21, que não são as dores do nosso externo vai ser tirado, que a gente vai receber um corpo sem dor nenhuma, mas também as dores da nossa alma. Aquelas coisas que a gente olha hoje e fala assim, eu choro todo dia, por quê? Porque a dor que eu sinto, que aconteceu comigo, não tem consolo. Naquele dia diz a Bíblia, que estaremos junto com Jesus, e toda dor será tirada, todo luto será tirado, diz o texto de Apocalipse, que toda lágrima será enxugada. Diga graças a Deus. Bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Vamos ficar em pé, por gentileza? Em vez disso, eles esperam, pode dizer nós, né? Em vez disso, nós esperamos uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial, e por essa razão, Deus não se vergonha de ser o nosso Deus, pois nos preparou uma cidade. Quem está indo para aquela cidade celestial, diga glória a Jesus. A cidade está lá te esperando, já tem uma casinha. Vou te dar um recado, ó. Deus mandou dizer, segundo o estilão pentecostal, né? Deus, eis que Deus mandou te dizer, receba. Vou desenrolar o manto aqui. Lá no céu tem uma casinha que já foi preparada, e na porta tem o nome do dono, e o nome é você. Jesus disse, vou preparar um lugar. Então não olha para a sua vida aqui, por pior que seja, e olha que eu estou achando que a sua vida não está tão ruim assim não, é que eu conheço umas partes de vocês aqui, ó. Conheço umas partes de vocês, e a vida de vocês não está tão ruim não, hein? Está ruim não, hein? Então não olha para os problemas que você está vendo aqui na sua vida, cara. Olha para o além, não olha para aqui agora, olha para o além e para o depois. Que você está aqui só de passagem, você não é cidadão aqui desse mundo, você é cidadão da pátria celestial, lá em cima da tua casa, tem o green card de lá, rapaz. Lá é a tua morada, já você vai dar Deus para todos nós, a gente vai ver aqui aplaudindo aqui, torcendo, vai embora, vai com Deus, morrendo de inveja que você vai embora, que vai chegar lá antes da gente. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados por quê? Porque são bem-aventurados, porque serão supridos lá na eternidade. Eu contei essa história aqui uma vez, vou contar a segunda vez. Então, acho que os 2 anos que eu contei essa história, não sei se você vai se lembrar. Mas teve um camarada que era missionário e passou a vida inteira no campo, mas não é missões na Itália, missões na França, não, missões lá no Camboja, sabe? Lá no fim do mundo, aquele fim do mundo verdadeiro, né? Estou proibido de falar que o fim do mundo é Pimentas, não é, né? Era isso, que acabou, né? E lá no fim do mundo mesmo, lá do outro lado do mundo, comida ruim, salário ruim. Foi ele e foi a mulher para lá e passou 50 anos no campo missionário. Quando voltou, não tinha muita grana, voltou de navio. Aí quando chegou no porto, ele viu um movimento lá no porto, bandeiras, e faixinhas, e fanfarra. Ele pensou, falou para a mulher, deve ser para a gente, né? Estamos voltando. Mas ele teve uma decepção, porque quando ele chegou, a festa tinha acabado. Ué, mas acabei de descer do navio, como é que a festa acabou? Na verdade não era para ele. Aí já foi a primeira pancada no estômago, né? Cadê o povo que estava aqui dizendo que estava orando por nós? Cadê? E aí eles voltaram para a casa deles. Eles tinham uma casa e não venderam a casa, deixaram a casa aqui e alugaram para ver se melhorava a situação onde eles estavam. E aí voltaram para a casa velha deles, a casa acabada, sabe quando se aluga a casa que o inquilino não cuida direito, a casa detonada. Aí voltaram para aquela casa velha. Aí o cara ficou bravo, disse, olha, passei 50 anos dando minha vida para o evangelho, voltei para minha cidade natal, voltei para o meu país, voltei para minha casa está detonada, meu salário continua sendo pequeno,
não posso mais ter contato com o pessoal que eu amo, que eu deixei do outro lado do mundo, e aí o pessoal que estava apoiando a gente aqui desapareceu, e agora eu estou velho demais para começar qualquer outra coisa, e ter um sonho diferente, a minha vida daqui a pouco vai acabar, acabou. Ficou rebelado com Deus, ficou bravo com Deus. E a mulher dele, claro, o que as mulheres fazem quando o marido está bravo? As mulheres sábias, as mulheres sábias, quando o marido está bravo, o que elas fazem? Ficam quietos e ora, né? A mulher só orando, né? Aí ele foi dar uma volta, depois ele voltou. Aí ele falou para a mulher: onde você estava? Eu estava orando. É mesmo? E ele já bravo ainda, né? Querendo ser irônico: ah, você estava orando. Aí ele falou assim: você estava falando com o seu Deus, agora não é mais o nosso Deus, né? Estava falando com o seu Deus, estava falando com o nosso Deus, não, com o seu Deus, estava orando a Deus. E seu Deus falou alguma coisa, enquanto a gente orava, ela falou assim: falou, amor. É mesmo? E o que ele falou? Deus mandou te falar o seguinte, eu vou te rolar um monte para você também. Ela falou assim: nosso Deus te mandou uma mensagem. E qual é a mensagem? Ele mandou avisar que a gente ainda não chegou em casa. Vamos chegar em casa, aí sim, mas ainda não chegamos à nossa casa. A nossa casa está lá nos céus. Diga glória a Jesus. Ó Senhor Deus, nosso amado Pai, abra os nossos olhos espirituais para a gente ver que a nossa casa não é neste mundo, a nossa pátria não é neste lugar. A nossa pátria é na Jerusalém celestial, onde há uma casinha com o nosso nome, onde toda a nossa fome, a nossa sede, a nossa pobreza, a nossa miséria, tudo isso vai ser ressarcido e suprido, onde finalmente seremos bem-aventurados. Nós te glorificamos por essa maravilhosa promessa, a promessa da bem-aventurança. As palmas vamos, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.